Não sei quanto tempo vai demorar até que o Senhor venha, mas sei que não vai demorar muito até que eu vá. Então, nesta etapa da minha vida, vou dar a vocês um panorama do carro fúnebre enquanto ele desce a ladeira e eu olho para trás pela janela. Então, tudo bem. Tudo bem. Foi um privilégio maravilhoso para mim, ao longo dos anos, estar ao lado do R.C. em algumas dessas questões, às vezes abertamente, às vezes nos bastidores, em algumas reuniões bem intensas em nível particular, esforçando-se para chamar os líderes da igreja à fidelidade à palavra de Deus e ao verdadeiro evangelho. Nesta fase da minha vida, ainda estou lutando pelo verdadeiro evangelho. Na verdade, na Grace Church, estamos lendo a carta aos Gálatas. E provavelmente a parte mais familiar de Gálatas é o capítulo 1, versículos 8 e 9, que diz: se alguém pregar outro evangelho, mesmo um apóstolo ou um anjo do céu, seja condenado, seja anátema. Você imagina que as pessoas entenderiam que é melhor tomar cuidado ao adulterar o evangelho com uma maldição, dupla maldição pronunciada sobre eles, se alterarem o evangelho. Mas ele continua a ser continuamente corrompido, de uma forma ou de outra. Isso vale para a natureza de Deus também. Minha responsabilidade hoje é falar sobre o verdadeiro Deus, adorando o verdadeiro Deus, nenhum outro. O título daquele livrinho que vocês viram por aí esses dias. E poderíamos falar muito sobre o Deus verdadeiro, sobre Deus do ponto de vista de que você não deve ter outros deuses, há apenas um Deus vivo e verdadeiro. E poderíamos falar sobre isso do ponto de vista das falsas religiões, ídolos, dos quais há um número infinito e mais sendo adicionados o tempo todo. E agora estamos vivendo em um tipo de cultura onde todo mundo tem o privilégio de imaginar o Deus de sua própria autoria e ficar satisfeito com esse Deus, porque a verdade se tornou relativa, então não há fim para os ídolos. Mas se vamos falar sobre o verdadeiro Deus, penso que é mais importante para nós, porque meio que entendemos os falsos deuses, aqueles que são abertamente não cristãos, aqueles que atacam a verdade das Escrituras sobre o Deus vivo e verdadeiro. Creio que é mais importante entendermos como Deus está sendo mal representado dentro do cristianismo, dentro da chamada igreja. Essas ameaças são devastadoras, e apesar da maldição pronunciada sobre aqueles que adulteram o Evangelho, há até dentro da igreja. E Paulo, você se lembra, escreveu para crentes. Ele escreveu para os crentes que não perderão a sua salvação, pois isso é impossível. Mas, na verdade, eles estão se desviando do verdadeiro Evangelho. O que isso significa? Eles creram que foram salvos por ele, mas deram brecha para a adulteração desse evangelho, o que põe em questão a eficiência e eficácia do seu ministério como igreja no mundo. Se eles não entendem o evangelho corretamente, então as pessoas não estão ouvindo a única mensagem que pode salvá-los. Eles perderam o próprio chamado que tinham na igreja. Eu penso muito sobre o Deus pop do movimento evangélico. Ele é um ídolo. Na verdade, há diversas formas de deuses pop no evangelicalismo. Existem diversos ídolos. E eu quero falar um pouco sobre isso, e quero falar sobre isso usando Atos 17 como referência. Então, se vocês abrirem a Bíblia no capítulo 17 de Atos, eu peço que abram no versículo 16 para baixo. E veremos um pouco desse texto à medida que avançamos na mensagem. Mas este é Paulo em Atenas. E seu espírito estava sendo provado dentro dele, versículo 16, enquanto ele observava a cidade cheia de ídolos. Novamente, há diversos ídolos. Mas os mais perigosos são aqueles ídolos que encontram espaço na igreja evangélica. Podemos citar o falso deus do catolicismo romano, podemos falar sobre o falso deus do catolicismo romano, podemos falar do falso deus do mormonismo, mas quero falar um pouco sobre o falso deus que finge ser o verdadeiro Deus cristão. Este Deus carece de poder supremo. Ele tem boas ideias e intenções. De fato, luta para vê-las realizadas. Mas Satanás apresenta grandes obstáculos para este Deus.
ele o atrapalha em seus esforços. Satanás produz problemas, guerras, conflitos, desastres, dor, sofrimento e morte. E Satanás parece ser capaz de frustrar Deus, embora Deus tenha grande poder. O Deus pop do evangelicalismo hoje também carece de conhecimento. Ele anseia por seu reino, ele tem o desejo de construir seu reino, ele tem o desejo de realizar propósitos de acordo com sua vontade, mas é severamente limitado porque não conhece o futuro. Ele tenta prever o futuro como todo mundo, ele não tem conhecimento dos eventos que ainda estão para acontecer porque você não poderia ter conhecimento de algo que não aconteceu, eles dizem. Então ele não tem mais controle do futuro do que as pessoas, embora seja mais capaz de reagir ao que acontece do que todo mundo. Ele também é sábio, mas há limites para a sua sabedoria. Ele quer que todos sejam salvos, mas não consegue. Ele gostaria de ter desenvolvido talvez um plano para fazer isso acontecer, mas não está conseguindo. Ele quer que todas as pessoas sejam curadas, ele quer que todas as pessoas tenham sucesso, ele quer que eles sejam felizes, ele quer que eles sejam realizados, mas está meio que nas mãos deles e de fato não está funcionando dessa forma, exceto para as poucas pessoas que descobrem como fazer isso para ele. Ele também tem algumas deficiências na santidade, porque falha em reconhecer que o pecado merece punição e trata todos os pecadores com algum tipo de amor incondicional, sentimental e piedoso, tanto que simplesmente não enviaria pessoas boas para o inferno. Ele tem alguma autoridade, mas carece de autoridade total. Ele, de fato, não é soberano sobre todas as pessoas, toda a criação, todos os eventos e todas as experiências. Ele afirma ser, mas, na verdade, é uma reivindicação vazia, porque qualquer autoridade que ele tenha, quaisquer prerrogativas que exerça, quaisquer escolhas que faça, quaisquer direitos que possua, acaba sendo subordinado aos direitos, escolhas, prerrogativas e autoridade das pessoas. Se ele tem algum bem para oferecer às suas criaturas, ele deve oferecê-lo igualmente a todos eles. Isso é justo, e cada pessoa deve então decidir por si mesma se vai aceitar o que Deus oferece. Deus acaba tendo menos liberdade do que o homem. Pelo menos o homem pode escolher o que quer. Deus quer as coisas, mas não pode realizá-las. Ora, isso é uma espécie de Deus inventado no pensamento evangélico contemporâneo. Essa é uma imagem assustadoramente blasfema do verdadeiro Deus. O verdadeiro Deus é perfeito em poder, em conhecimento, em sabedoria, em santidade, em autoridade. E amplamente existe um tipo de blasfêmia inserido na estrutura do assim chamado cristianismo que faz um ídolo, como acabei de descrever, roubar o lugar do Deus vivo e verdadeiro. Há alguns anos lançaram um livro chamado O Segredo. Algum de vocês já ouviu falar de O Segredo? Rhonda Byrne vendeu milhões de cópias. Muitos citam, entre aspas, pessoas cristãs, compraram esse livro. É baseado no panteísmo pagão. Todas as coisas são uma com Deus. Somos luz, somos eu sou, somos a verdade. De alguma forma somos Deus. O apelo é que todos nós temos em nós o poder divino de criar a nossa própria vida. Isso, obviamente, não é o que está dizendo em Isaías 42:8. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois, não a darei ao outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. No entanto, isso é exatamente o que esse livro faz. Basicamente diz que todos nós somos Deus, em um grau ou outro. Então, teve um livro mais recentemente transformado em filme por William Young, chamado A Cabana. Este livro basicamente reuniu a teologia dominante do curandeirismo, da riqueza e prosperidade do nosso tempo. Diz que o poder criativo está em suas próprias palavras, que a energia sobrenatural está em você, está em sua boca. Você pode determinar a vida que deseja. Se não me engano, é baseado em algum tipo de princípio teológico chamado lei da atração, de que seus pensamentos e suas palavras atraem a realidade. Eles possuem poder criativo. Então é assim que funciona. Aqui estão as etapas que você deve seguir. Número 1, saiba o que deseja. Número 2, acredite que você vai conseguir. Número 3, visualize o cumprimento. Número 4, determine em voz alta e você o atrairá e literalmente criará a sua própria realidade.
Em A Cabana diz que sempre funciona, com todas as pessoas, basta fazer o seu pedido e é seu. Seus pensamentos, suas palavras têm poder criativo, sua vida é a realidade que você criou ao atraí-la por meio de suas palavras. Então, o que você pensa, o que você crê, o que você visualiza e o que você fala realmente cria a realidade da sua vida. Milhões e milhões de pessoas compraram isso por meio desses livros e de todo o movimento que eles representam. Apenas acredite, e literalmente o que acontece é que você faz com que o universo comece a se reorganizar para torná-lo o que você deseja. Comece a sentir o que você sentiria antes que aconteça. Comece a sentir sua realidade antes mesmo de sua realidade acontecer. O autor diz que você tem o poder, a energia do universo para criar o seu mundo. Você é o criador do seu próprio destino. O resultado é o que você escolher. Portanto, fé é essa força individual poderosa, essa energia sobrenatural que supera todas as restrições e, essencialmente, faz de você Deus. Você pode ter o que quiser. E como é a lista de desejos normal, entre aspas e sem aspas? Não parece assim. Eu quero humildade, quebrantamento, santidade, sacrifício, altruísmo, amor, adoração, virtude, céu. Essa não é a lista. A lista é saúde, riqueza, sucesso, tudo temporal e material. Se tudo isso soar familiar e você não leu esses livros, você está assistindo TV. Porque é isso que você vê sendo adotado em todos os canais carismáticos de televisão. O engano pragmático dos artistas espirituais do esquema fraudulento na palavra fé do Evangelho da Prosperidade, no movimento Determine e Reivindique. Quem está no topo fica rico porque é assim que o esquema funciona, às custas de todas as pessoas abaixo deles, que desistiram do pouco que têm para comprar uma mentira. Eu tenho que dar a vocês mais uma consideração, porque é o maior nome desse mundo, Joel Osteen. Michael Horton disse em Cristianismo Sem Cristo que Osteen alcançou o duvidoso sucesso de tornar o movimento Determine e Reivindique de Copeland e Benny Hinn a corrente principal. Como o resto, Joel Osteen é um religioso pagão. Ele é um legalista, quase panteísta. Pelo menos é assim que ele fala. Jesus Cristo é uma nota de rodapé para satisfazer os críticos. Os homens se salvam pelo poder da fé. É o que ele diz em seu livro definitivo, Sua Melhor Vida Agora. E a propósito, isso só é verdade se você for para o inferno. Só quero fazer esse comentário. Se esta é minha melhor vida, não diz muito sobre o meu futuro. Ouça o que Joel Osteen diz. Se você se desenvolver, estou citando, se você desenvolver uma mentalidade de sucesso, saúde, abundância, alegria, paz e felicidade na Terra, nada será capaz de te roubar essas coisas. Aqui está outra citação. Todos nós nascemos para a grandeza terrena. Você nasceu para vencer. Você nasceu para ser um campeão. Deus quer que você viva em abundância. Ele quer dar a você os desejos do seu coração. Antes de sermos formados, Ele nos preparou para vivermos uma vida abundante, para sermos felizes, saudáveis e completos. Mas quando o nosso pensamento se desvia disso, ele não está mais alinhado com a palavra de Deus. Aqui está outra citação. Tenha um pensamento positivo e Deus realizará seus desejos. Ele o considera uma pessoa forte, corajosa e bem-sucedida. Você está a caminho de um novo nível de glória. Como você conquista isso? Joel Osteen diz, acredite, visualize, determine em voz alta. As palavras são o seu poder criativo, diz ele. Elas lhe dão a vida que você deseja.
Outra citação: amigo, há um milagre em sua boca. Isaías discorda disso. A oração de Joel Osteen é esta, e cito a seguir: ó Deus, graças te dou pelos favores. Isso lembra Lucas 18 e a oração do fariseu. Outra citação: sei que esses princípios são verdadeiros, porque funcionaram para mim e minha esposa. Agora entendi. Claro, você está no topo da pirâmide corrupta. O Senhor até provê para nós, citando, uma vaga perfeita para estacionar no shopping. Aqui está a boa notícia, a teologia por trás desse pensamento. Cito, Joel Osteen: Deus já fez tudo o que tinha que fazer, a bola está com você. Esse é o Deus pop do evangelicalismo contemporâneo, difundido. Isso é tão hiperpelagianismo que você pode até ter que descartar a palavra pelagiano. Está tão longe disso. Ora, reconhecemos a verdadeira fonte disso. A verdadeira fonte disso é Satanás. Eu conheci Costi Hinn, sobrinho do Benny Hinn, e ele estava dando uma entrevista outro dia e perguntaram a ele: por que essas pessoas estão nesse negócio? Ele disse: estive nisso, cresci minha vida inteira nisso. Ele chegou a um verdadeiro conhecimento da verdade e pastoreia uma igreja reformada agora. Uma história incrível, não muito longe daqui. E ele disse que há 3 razões pelas quais eles fazem isso: poder, dinheiro e trevas. Essas são as suas palavras exatas: poder, dinheiro e trevas. Eles são instrumentos das trevas. Porque o que eles estão prometendo é exatamente o que Satanás ofereceu a Cristo em Mateus 4. Exatamente. A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. 1 João 2. Por que todos esses falsos profetas são tão bem-sucedidos? Por que Satanás é tão bem-sucedido nessa farsa? Porque todas as tentações oferecidas estão de acordo com o coração caído, corrupto, egoísta, orgulhoso e perverso dos pecadores. Eles oferecem ao pecador o que o pecador quer. Este é o falso cristianismo do inferno. Sem compreensão bíblica de Deus, sem compreensão bíblica do homem, sem compreensão bíblica do pecado, sem reconhecimento da depravação total, e etc. Eles criaram um ídolo que é uma abominação total. Invocam superficialmente o nome de Deus, invocam o nome de Cristo, invocam o nome do Espírito Santo, amando a si mesmos, e acrescento, odiando a Deus. Eles têm sentimentos sentimentais sobre o Deus que eles mesmos inventaram. Eles não têm amor pelo verdadeiro Deus. Eles odeiam a Deus. Se eles amassem a Deus, o verdadeiro Deus, eles o proclamariam. Pregadores como esses odeiam o Deus verdadeiro porque o escondem dos olhos de seus seguidores e colocam um ídolo em seu lugar, para seus próprios fins. De acordo com as Escrituras, o Senhor não oferece aos pecadores o que eles já desejam. Ele não oferece a eles o que já os escraviza. Ele oferece ao pecador o Evangelho e com ele a esperança de ser resgatado de todas as coisas pelas quais anseia. O Evangelho chama o pecador para fugir de tudo que perece, negar a si mesmo, tomar a cruz e seguir a Cristo a todo custo. De acordo com os falsos profetas, você muda sua própria vida. E Deus e Cristo são rebaixados a algum tipo de serviçal que atende aos seus desejos. Nada é mais perturbador para mim em todo o movimento evangélico do que essa ideia dominadora e distorcida de Deus. O primeiro mandamento, não ter outros deuses. E há mascaramento dentro da estrutura do cristianismo.
idolatria onipresente e violação desse primeiro mandamento? Onde está o amor ao Senhor, seu Deus, de todo o coração, alma, mente e força? Em 1855, Spurgeon disse: você perderia suas tristezas? Afogaria suas preocupações? Então mergulhe no mar mais profundo da divindade. O verdadeiro conhecimento de Deus é tudo. Você deve conhecer e adorar o verdadeiro Deus. Eu não posso ficar muito tempo dando essas ilustrações. E eu quero voltar para a Escritura, apenas ouça isto. Nós, obviamente, acreditamos no Deus verdadeiro, mas ouça o que Jeremias diz, Jeremias 9:23. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer. Este é o fundamento de tudo. Que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é prudência. Provérbios 9:10. Conhecer a Deus é absolutamente tudo. O propósito do homem é conhecer a Deus, o Deus verdadeiro e vivo, e desfrutá-lo para sempre. O apóstolo Paulo conhecia bem a situação dos pagãos e procurou falar-lhes sobre o verdadeiro Deus, é claro. Em sua segunda viagem missionária da igreja em Antioquia, da Síria, ele foi para a Macedônia e plantou igrejas em Filipos, Tessalônica e Bereia. Em cada caso, é claro, você se lembra da história do livro dos Atos, houve uma grande oposição e ele teve que fugir para sua segurança. De Bereia, ele foi levado para Atenas, e ele esperou lá. Talvez de maneira particular, até que Timóteo e Silas pudessem se juntar a ele. É aí que começamos, em Atos 17:16. Veremos que Paulo estava esperando. Ele estava esperando por Timóteo e Silas. Ele estava sozinho em Atenas, observando a cidade cheia de ídolos, e seu espírito se revoltava dentro dele. Ele não tolerava ídolos. Ele foi para o Areópago. O Areópago era a Suprema Corte de Atenas, a mesma corte onde Sócrates foi julgado e condenado. Agora, 4 séculos depois, Paulo está lá, muito maior que Sócrates. Esse local oferecia um lar para quase todos os deuses no vasto panteão do paganismo mediterrâneo. Quase todos os edifícios públicos eram ao mesmo tempo um santuário para um deus. A casa de registro, por exemplo, era um templo para a mãe dos deuses. A casa do conselho, um templo para Apolo e Júpiter. O teatro foi consagrado a Baco, o deus da embriaguez e da devassidão. A Acrópole, ponto focal da cidade, era uma coleção de esculturas de divindades. A importância de Atenas dificilmente poderia ser exagerada. Foi a cidade de Sócrates, Platão, a cidade adotiva de Aristóteles, Epícoro, Zenão, muitos outros nomes famosos da história grega. A escultura, a literatura, as orações da Atenas dos séculos 4 e 5 nunca serão esquecidas. Com tudo isso, Atenas era uma mistura de tirar o fôlego com design arquitetônico. Você ainda pode ver um pouco disso nas ruínas, um espetáculo natural, montanhas e mar, gênio artístico, uma visão de esplendor em mármore e ouro, o epítome da realização humana e repleto de religião. Mas era tudo um monumento ao homem e à falsa religião. Para aquela grande cidade vem Paulo. Ele é odiado, ele está sozinho. Ele é perseguido, ele é caçado. Ele vem a Atenas e não consegue ficar calado. O versículo 16 diz: idolatria dominante na cidade. Eu entendo isso, vocês provavelmente também. Um pedreiro vê os tijolos.
Um gari vê as ruas. Um lavador de janelas vê as janelas. E um pregador do Evangelho vê o pecado e a desesperança. Seu espírito se revoltava dentro dele. Toda essa falsa religião despertou suas emoções. A religião difundida naquela cidade o fazia sentir dores agonizantes. Muito cedo em minha vida, há muito tempo, li algumas coisas sobre Henry Martyn, o missionário na Índia. Eu guardei isso. Henry Martyn foi para a Índia e entrou em um templo hindu. Ele saiu do templo hindu e escreveu em seu diário essas palavras. Isso despertou mais horror em mim do que posso expressar. Fiquei com a alma cortada por essa blasfêmia. E a propósito, no templo hindu, disse Martyn, tinha uma imagem de Cristo ajoelhado diante de Maomé. Em um templo hindu. Martyn disse, eu não poderia suportar a existência se Jesus não fosse glorificado. Seria um inferno para mim, se ele fosse sempre desonrado assim. Quando questionado sobre o motivo, ele respondeu, se alguém arrancar seus olhos, não há como dizer por que há dor. É um sentimento. Estou terrivelmente ferido porque sou um com Cristo. Fecha aspas. Sentimos essa agonia quando Deus é mal representado? Quando Cristo é mal representado? Paulo sentiu. Ele respondeu a esse sentimento no versículo 17, por isso dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça todos os dias, entre os que se encontravam ali. A única resposta que poderia dar era ir imediatamente no meio da população onde seria acolhido, e isso começaria pela sinagoga, porque ele era judeu, e falaria do Evangelho. Obviamente, ele foi tratado com desprezo. Versículo 18. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse, que quer dizer esta tagarela? E outros parecem pregador de estranhos deuses, pois pregava a Jesus e a ressurreição. Então, tomando-o consigo, o levaram ao Areópago, dizendo, poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Então, os epicuristas não gostam disso. Epicuro, 340 anos antes de Cristo, um famoso filósofo de Atenas, acreditava que tudo acontecia por acaso. A morte era o fim absoluto da existência. Isso é uma forma de materialismo. Não há vida após a morte, acreditavam os epicuristas, e assim, você apenas vive sua vida ao máximo, porque o prazer é o principal objetivo da vida. Seque e morra. Os estoicos, mais ou menos na mesma época, vieram de Zenão, o filósofo, chamado de estoicos por causa de estoa, que era uma palavra para o pórtico no qual Zenão ensinava em Atenas. Eles acreditavam que tudo era Deus, uma crença panteísta, tudo era determinado pelo destino. E, de vez em quando, eles diziam, o mundo se desintegra e começa tudo de novo. A alma é única e cada pessoa deve cuidar de sua própria alma. É daí que vem o Invictus de Henley. Eu sou o capitão do meu destino, sou o mestre da minha alma. Eles não gostaram do que o apóstolo Paulo estava dizendo, obviamente era totalmente contrário à filosofia deles. Isso levou à zombaria, onde eles disseram, que quer dizer esse tagarela? Isso é literalmente, quem é esse linguarudo? Do que ele está falando? Ele é como um pardal nesta área, catando sementes aleatórias que estão caídas no chão. Este também era um termo usado para mendigos que entravam em lugares públicos como aquele, percorriam o mercado e recolhiam os restos de lixo. O tipo de ser que vivia no nível mais baixo, com base nos limites de sua própria inteligência. O escárnio está essencialmente dizendo, este é apenas um colhedor de sementes, este é um vigarista que está catando pedaços e restos de religião descartável, este é um intelecto de nível inferior, este é um Zé Ninguém ignóbil que não tem absolutamente nada a dizer, tentando se livrar de ideias filosóficas baratas e sem sentido, já descartadas. Essa seria uma reação típica
ainda hoje de filósofos autoelevados, não é? Quem professa ser o quê? Sábio. Mas alguns pensaram um pouco melhor. Parece pregador de estranhos deuses. Nunca ouvimos falar dessa divindade, desse Deus e desse Filho de Deus. Nunca ouvimos falar deles. Ele estava pregando Jesus e a ressurreição. Eles nunca tinham ouvido falar de Deus, o verdadeiro Deus. Eles nunca ouviram falar de Jesus, eles nunca tinham ouvido falar sobre sua morte, sobre sua ressurreição. Ele estava expondo o Deus divino, sua existência. Ele estava expondo a encarnação do Deus divino no Filho. Ele estava expondo a morte do Filho divino. E ele estava expondo a ressurreição. O povo estava realmente fascinado. Ficaram animados com a novidade, em vez de se ofenderem como os epicuristas e os estoicos. Eles estavam tão interessados nisso que no versículo 19 o levaram ao Areópago, que é a colina de Ares ou a colina de Marte. E naquela colina convocou uma Suprema Corte de 30 membros em Atenas. Eles o levaram para cima a fim de elevá-lo para onde eles pudessem alcançar a maioria das pessoas da elite avaliando este novo ensinamento. Poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas, posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas? Queremos saber o que vem a ser isso. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Alguns deles não estavam comprometidos com a filosofia epicurista, com a filosofia estoica. Estavam apenas comprometidos com o que era novo. Este é, novamente, o tribunal onde Sócrates foi julgado séculos antes. Este é o tribunal que cuidou de questões filosóficas. Este é também o local onde as questões criminais eram processadas e julgadas. Este também era o lugar onde os cidadãos eram recompensados por bom comportamento. E assim, Paulo é levado ao ponto mais alto para que a elite deles decida o que pensa sobre o Deus de que ele fala. Isso começa no versículo 22. Eu gostaria de ter tempo para desenvolver tudo isso. Mas vamos apenas dar uma olhada no versículo 22. Acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está inscrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. Um novo professor na cidade. Um novo professor com um novo Deus. Ele é obrigado a comparecer perante os juízes da elite, apresentar seu caso. E ao fazer isso, ele tem a oportunidade de apresentar o verdadeiro Deus e o verdadeiro Evangelho. E o que ele disse? Vocês são acentuadamente religiosos e, obviamente, muito ignorantes. Vocês adoram na ignorância. E ele diz algumas coisas muito básicas sobre Deus que eu quero que vocês vejam aqui. Eu realmente não posso desenvolvê-los, mas vou apontá-los para vocês. Em primeiro lugar, Deus é cognoscível. Deus é cognoscível. Eles eram muito religiosos. Petrônios disse que era mais fácil encontrar um Deus em Atenas do que uma pessoa. A propósito, havia muitos altares para deuses desconhecidos. Eles estavam por todo aquele lugar. 600 anos antes, uma terrível pestilência atingiu a cidade. Nada poderia parar a pestilência. Um poeta cretense chamado Epimênides elaborou um plano. Um rebanho de ovelhas negras, um rebanho de ovelhas brancas foram soltos pela cidade a partir do Areópago. Onde quer que cada ovelha se deitasse, era sacrificada ao ídolo mais próximo. Eles estavam tentando descobrir qual Deus estava trazendo a praga. Então eles simplesmente deixavam as ovelhas correr soltas, e onde quer que as ovelhas se sentassem, o Deus mais próximo seria o Deus a quem aquela ovelha seria sacrificada. Se elas estivessem sentadas e não houvesse um Deus por perto, eles criavam um altar do Deus desconhecido. Então havia marcadores de Deus desconhecido por toda parte. Eles estavam tentando a maneira mais extensa de descobrir como pacificar quem quer que fosse o Deus que estava tão irritado com eles que havia enviado a praga. Então eles estavam por toda parte.
altares para o Deus desconhecido. Eles sabiam que Deus existia, mas ele era desconhecido para eles. Desconhecido para eles, eles com todos aqueles deuses, não sabiam quem estava agindo, não sabiam quem estava chateado com eles, não sabiam a quem pacificar. 1 Tessalonicenses 4:5 diz, os gentios não conhecem a Deus. Gálatas 4:8, outrora, porém, não conhecendo a Deus, servieis a deuses que por natureza não são. Este é o caminho do mundo. Eles têm sua religião, eles têm seus falsos deuses, mas eles não conhecem a Deus, eles não conhecem o Deus que é cognoscível. E assim, no final do versículo 23, ele diz, pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. Eu estou prestes a falar sobre o Deus que vocês não conhecem. Deus é cognoscível. Einstein disse, claro, existe um poder cósmico. Não acreditar nisso é tolice, mas nunca poderíamos conhecê-lo. Deus é desconhecido para o mundo, Deus é desconhecido para aqueles fora do seu reino, mas ele pode ser conhecido. Então Paulo diz isto. Ele não é identificado por nada material. Ele é Espírito Eterno. Versículo 24. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele o Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura, tateando, o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Então ele diz que Deus é cognoscível e Deus é o Espírito Eterno. Ele não é algo que você cria. Ele começa dizendo, como o Espírito Eterno, ele é o Criador, o Deus que criou. Ele é o dono, o Senhor do céu e da terra. Ele é transcendente, não habita em templos feitos por mãos. Ele é o sustentador de tudo o que ele fez. Ele dá vida e respiração a todas as pessoas e todas as coisas. Ele não precisa de nada. Ele é o soberano. Versículo 26. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Em outras palavras, ele é o soberano sobre todas as pessoas. Ele tem em seu controle o destino dos homens e das nações. Este é o Deus verdadeiro, o Deus que vocês não conhecem. Ele é iminente. Para buscarem a Deus, se porventura tateando, possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos. Como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Ele se fez visível, ele está em sua criação. Ele não é apenas visível como Criador, mas ele vive em sua criação. Ele é a teoria de tudo que Stephen Hawking não consegue encontrar. Ele mantém todas as coisas juntas por seu próprio poder, de uma maneira invisível e não perceptível a qualquer exame científico. Salmo 145, 18. Perto está o Senhor de todos os que invocam, de todos os que o invocam em verdade. Ele é transcendente e imanente. Deus é cognoscível. Você pode conhecer o Criador, o dono, o governante, o sustentador de toda a vida. Ele é transcendente, o Espírito Eterno infinitamente maior do que sua criação e fora dela, mas ao mesmo tempo vivo dentro dela e próximo de todos que desejam conhecê-lo. Mas você deve deixar seus ídolos e vir para o verdadeiro Deus.
A citação sobre seus poetas, provavelmente Epimênides e Arato. Toda idolatria deve ser abandonada, toda idolatria deve ser destruída. Há apenas um Deus, o Espírito Eterno, que é o Criador, governante e soberano do universo. Então Paulo diz, ele falou, ele é conhecível, ele é transcendente, ele é iminente. Ele falou. Versículo 30. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam. Deus falou. Falou em sua revelação natural. Mas mais importante, ele falou na revelação das Escrituras. E neste ponto por meio dos apóstolos. E qual é a sua mensagem? Todas as pessoas em todos os lugares devem se arrepender. Obviamente, este é um resumo da grande mensagem de Paulo ali. Ele deve ter falado com eles sobre o pecado e a depravação e as consequências disso, morte e juízo eterno. Ele continua dizendo, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça. Há uma mensagem faltando no Deus pop, na cultura pop de Jesus do evangelicalismo contemporâneo. Quando o Espírito Santo se move no mundo, ele convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Palavras que são propositalmente excluídas do vocabulário de muitos falsos pregadores. Desde o dilúvio, 2.500 anos antes, Deus não havia atingido a terra com um juízo maciço. Ele não tinha feito isso como nos dias de Noé, quando destruiu toda a raça humana, com exceção de 8 pessoas. Deus tolerou pacientemente a rejeição dos pecadores a ele e reteve o juízo. Mas durante o tempo em que ele reteve o juízo, os homens acumulam ira para o dia da ira. Romanos 2. Isso não significa que o pecado não tem efeito. Ele trouxe a morte e o inferno a todos os pecadores, mas não houve julgamento especial desde o dilúvio. Mas Deus agora está declarando aos homens que é melhor eles se arrependerem, porque o dia do juízo está vindo. E sabemos quem é o juiz, porque Deus provou quem era seu juiz ao ressuscitá-lo dentre os mortos. Naquele monte, ele pregou o Evangelho, pediu arrependimento imediato. E a única esperança era ver a ira de Deus removida por meio da fé naquele que morreu e ressuscitou. Ele deve ter dito mais, porque o versículo 32 diz, quando ouviram falar de ressurreição de mortos, uns escarneceram e outros disseram, a respeito disso te ouviremos noutra ocasião. A essa altura, Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Dâmaris, e com eles outros mais. Está vindo um juiz e um julgamento. É melhor vocês se arrependerem. O julgamento está vindo. Ele provou quem é o juiz e o Salvador, pela ressurreição de Cristo dentre os mortos. A resposta é previsível. Alguns zombam, alguns adiam e alguns acreditam. Não mudou muita coisa, não é? Se alguma vez houve um tempo dentro do evangelicalismo em que demos honra a ninguém menos que o verdadeiro Deus, é agora. Porque o evangelicalismo está cheio de ídolos. Pai, somos novamente gratos por sua palavra poderosa, como ela vive, como ela penetra em nossos corações e mentes, como ela nos fala claramente em nosso tempo e em nosso lugar, de nossa responsabilidade. Senhor, somos muito gratos por conhecê-lo, não porque haja algo digno em nós, mas porque você colocou seu amor em nós.
em uma escolha sem influência. O Senhor procurou nos redimir. Não tínhamos poder para criar nosso mundo. Não tínhamos poder para mudar nada. Sem esperança, desamparados, fracos, ignorantes, cegos, em trevas e mortos. E Tu nos deu vida. E Tu nos pediu para continuar a adorá-lo em espírito e em verdade. Que Tu restaures a Tua igreja, uma paixão pela verdadeira adoração que pertence a Ti, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.